2. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem puder pode acompanhar a leitura aqui, por favor, na versão Almeida. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e através dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O Senhor, seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavalheiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como um ruído de chama de fogo que consome a pragana. Como um povo poderoso ordenado para o combate, diante dele temerão os povos, todos os rostos são como os desnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão de sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas. Pelas janelas entrarão como ladrão, diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executada a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todos o vosso coração, e isso com jejuns e choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará pois se uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. Preste atenção no que eu vou ler agora. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, ensinador de justiça, fará descer a chuva temporal e a seródia no primeiro mês.
e as eras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém. Joel, ou seja, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Levante a tua mão esquerda. Diga: Senhor, és a minha herança, és o amado da minha alma, és o meu escudo. Eu te amo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Pode seja Deus. No domingo passado nós falamos sobre qual é a necessidade e o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas, para nós entendermos profundamente se há ou não necessidade de nós termos o Espírito Santo manifesto em nossas vidas. Amém? Quem lembra disso? Louvado seja Deus. E nós comprovamos que há essa necessidade porque o ser humano, ele vive pelo menos em duas dimensões da vida. Existem duas dimensões de vida que operam no ser humano. E quando o homem pecou, ele perdeu a primeira dimensão da vida por causa do pecado. Essa dimensão da vida que o homem perdeu, e prestem bem atenção que a linguagem é fundamental, é preponderante para entender a revelação bíblica. Porque eu não estou a dizer que existem duas vidas, eu estou a dizer que existem duas dimensões da vida. Amém? E a primeira dimensão da vida é que Adão perdeu quando ele pecou. Ele perdeu o conhecimento de Deus e ganhou o conhecimento do mal. Porque quando depois de Adão pecar, Deus disse: agora o homem não pode ser mais como um de nós, porque ele é conhecedor do bem e do mal. Vê o que aconteceu. Ele era como Deus, conhecedor do bem e do mal. E quando ele pecou, presta atenção aqui em frente. E quando ele pecou, o Senhor disse: agora o homem não será mais como um de nós. E quando a serpente foi tentar o homem, para o homem pecar, disse: Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a ele. Ela mentiu, ela enganou. Às vezes, isso abre aqui um parênteses. Às vezes o diabo te leva a pecar, te mente, te faz crer que se você fazer algo de errado, ele te promete ser aquilo que você já é. O que a serpente disse para Adão? Vamos só para a Bíblia, né? Vamos em Gênesis. Estamos a pregoar a palavra de Deus. Capítulo 3, a tentação da Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores, eram duas árvores, do jardim comereis,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele disse, se abrirão os vossos olhos e sereis como quem? Deus. A serpente mentiu para Eva, que se ela comesse daquele fruto seria como Deus. Mas na verdade, no aspecto que ela estava a falar, a serpente estava a falar, ele já era. Primeiro porque o homem foi feito à imagem e semelhança de quem? Foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. E quando a serpente vai mentir a Eva e diz, ele vos mentiu, porque no dia em que dela comerdes, vocês serão como Deus. No sentido em que ela estava a falar que seriam, não seriam. E o que a Eva queria naquela mentira da serpente, ela já era na verdade. O diabo às vezes te mente, te engana e te promete ser algo que você na verdade já é. Amém? Você precisa saber quem você é em Deus. Senão o diabo vai ter facilidade de te enganar. Está entendendo? Ele vai te prometer ser algo que na verdade você já é. E a Bíblia diz que no dia em que eles pecaram, Deus disse, agora o homem é como um de nós conhecedor do bem e do mal, já não poderá mais viver para sempre. Encurtá-los-emos os seus dias de vida na terra. Ela perdeu o que ela já tinha, porque feito à imagem e semelhança de Deus não havia morte, e eles eram constantes na vida, e depois de pecarem, se abriu os seus olhos, porque agora ela é conhecedora, os homens agora são conhecedores do bem e do mal, assim como Deus, então não podem mais viver eternamente. Quer dizer que quando eles estavam no jardim, antes do pecado, eles não conheciam o bem e o mal. A vida era assim, era a vida, não existia mal, só existia o bem. Não existia uma distinção entre fazer o que é bem. Então tudo o que faziam era bem. Tanto que Deus fez tudo, e tudo quanto Deus fez, viu Deus que era bom. O bem estava estabelecido na terra. E quando eles pecaram, eles perderam essa inocência, perderam o conhecimento de Deus que lhes conectava. Tanto é que você pode ver que no capítulo 3 do livro de Gênesis, a Eva está a falar com quem? Está a falar com a serpente. Quer dizer que na dimensão da vida que conectava o homem ao sobrenatural, que fazia o homem dominar, quando Deus diz, dominai e sujeitai a terra, frutificai e multiplicai-vos. Quando Deus dá essa ordem, isso é um dom que entrou no homem, essa palavra. As palavras têm vida. Amém? As palavras têm vida, que quando você fala numa pessoa, você é uma bênção entrou naquela pessoa. Quando você olha para a pessoa e você diz, você é malandro, você é mau, a malandrice e a maldade entrou naquela pessoa. É por isso que a Bíblia diz para nós declararmos palavras de paz e não de mal para os nossos irmãos. Nos chama a salmodiar, falando entre nós em hinos e cânticos espirituais. Toda mãe que dirige palavras de maldição ao seu filho comete um erro muito grave, porque quando a mãe diz ao filho, seu burro, está a entrar burrice no filho. Seu maluco, está a entrar maluquice. Seu boelho, está a entrar. Mas quando a mãe olha para o filho e começa a falar, meu filho inteligente, vem cá, meu filho precioso, meu filho vitorioso, está a entrar a vitória nele. E quando Deus disse no homem, sujeitai a terra e dominai-a,
Isso é um dom de Deus que entrou no homem e automaticamente, desde o momento em que Deus falou com o homem tinha a capacidade de dominar e sujeitar a terra. A palavra de Deus traz todas as capacidades. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, vai e liberta o meu povo. Deus não fez um ritual com Moisés, ele meteu um pouco castanha, ele meteu umas roupas e mataram um cabrito, não. Só Deus a declarar, vai e liberta o meu povo. Nessa palavra de Deus vai, entrou a capacidade em Moisés de libertar o povo. Quando Deus está a te dizer, eu te ungi para influenciar as nações, não olha mais para a tua natureza, mas eu vou influenciar as nações, porque quando Deus está a dizer vai influenciar as nações, já entrou em ti automaticamente o poder de influenciar as nações. Jeremias, Deus estava a lhe chamar para uma obra muito grande, e quando Deus chamou Jeremias, disse para Jeremias, Jeremias, tu és meu profeta, como profeta te chamei para as nações para pregoar a minha palavra. Ele disse, Senhor, mas eu sou uma criança, como poderei apregoar a tua palavra? Ele diz assim, não diga eu sou uma criança, porque em ti está o meu espírito, e as minhas palavras eu pus em tua boca, porque antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu te conheci, e por um nome te chamei. Por isso, meu irmão, quando Deus te dá uma ordem, não temas, porque junto com a ordem vem a capacidade de Deus, vem a capacitação, Ele te enche de poder. Desde o momento em que Deus declarou isso na vida de Adão, ele começou a dominar, ele falava com os animais, como eu expliquei da vez passada, dava nomes, mas quando ele pecou, ele perdeu essa dimensão da vida, que lhe permitia falar com Deus face a face, como está na Bíblia, todos os dias, na viração do dia. Os devocionais mais profundos da Bíblia Sagrada que eu já encontrei são de Adão, porque no devocional dele, Deus descia a pés e braço, peito e coração, braço e abraço, razão e envolvimento. Ele descia para Adão todos os dias na viração do dia. Adão conhecia bem a Deus, mas depois que ele perde o que não devia perder e ganha o que não devia ganhar, ganha o conhecimento do mal e perde a inocência, essa dimensão da vida que lhe conecta com o sobrenatural, que lhe torna abundante, se perde. E aí Deus faz uma maldição para Adão, e ele diz assim, do suor do teu rosto comerás. Ele amaldiçoou a serpente também, que vai rastejar, amaldiçoou a mulher que vai ter parto com muita dolor, e amaldiçoou também o homem, que do suor do teu esforço comerás. A terra vai te ser muito dura, te produzirá abrolhos, a tua vida vai ser muito difícil. E uma das maldições que nós perdemos, quando perdemos essa dimensão da vida que nos conecta com o sobrenatural, uma das belezas, um dos privilégios que nós perdemos, é o privilégio da abundância, porque o homem, quando Deus lhe pôs, ele chegava e as árvores lhe davam tudo o que ele quisesse, tudo o que ele queria, as árvores poderiam lhe dar. Maçã ele tinha pera, tinha pêssego, até porque mesmo Adão, que começou a dar nome nas frutas, essa fruta aí vai se chamar pêssego, essa fruta vai se chamar maçã, essa fruta aí, muita gente diz que a fruta que Adão e Eva comeram no jardim é maçã. Não, maçã é o que nós costumamos a comer, o que eles comeram ninguém mais no mundo comeu. Amém? Por jardim com espadas flamejantes. Aquelas árvores eram duas, uma era a árvore da vida, se eles comessem morreriam, outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era maçã. Então olhou e ele disse, isso aqui vai ser maçã, isso aqui vai ser pêssego, vai ser pera, isso aqui vai ser manga. E ele não cultivava, não precisava suar para comer. Hoje nós precisamos suar para comer, né? Mas ele não precisava suar para comer. A vida de Adão era muito natural, mas isso se perdeu quando ele pecou. Escuta, irmãos, nós podemos viver na dimensão da vida natural que todo mundo tem. Tanto é que o apóstolo Paulo faz uma distinção entre o homem que tem a vida conectada com o sobrenatural. Vamos abrir o livro em 2 Coríntios, 1 Coríntios, né? Capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós também temos a mente de Cristo. Aleluia. Vamos voltar para o versículo 12 que diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o quê? Fica conectado, vais perder minha revelação. Para que pudéssemos conhecer o quê? Gratuitamente por, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quer dizer que nem todos os homens vivem a vida na mesma dimensão. Eu vivo a vida na dimensão espiritual. Eu, antes de conquistar uma coisa no material, eu conquisto no espiritual. Porque as coisas materiais físicas foi criado das coisas espirituais. Mas o homem, quando pecou, ele perdeu essa dimensão que, como eu ensinei no domingo passado, nos foi restaurada com a presença do Espírito Santo na terra, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: está consumado. Quando ele disse tetelestai, está consumado, ele nos devolveu o Espírito que nos conectava a Deus. E nós, quando crescemos espiritualmente e nos embriagamos do Espírito, automaticamente nós ficamos conectados com o sobrenatural. E o Espírito que Adão tinha, que é o Espírito que Deus colocou em Adão, lhe fazia conhecer a Deus, as coisas de Deus, e dominar a natureza com o Espírito que Deus domina a natureza. Esse é que estamos a falar, o Espírito de Deus. O Espírito que Deus, de que Deus dispõe para dominar as coisas, é o mesmo Espírito que Adão tinha e perdeu por causa do pecado, de que dispunha para dominar as coisas ao seu redor, à sua volta. E quando ele pecou, ele perdeu. É por isso que eu estava a explicar no domingo passado que quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, muita gente pensa que está a falar de uma morte de ficar no caixão e te meterem algodão na boca e nos narizes. Não, nada disso. Essa morte que a Bíblia está a dizer que o salário do pecado é a morte, é uma morte gradativa, é uma morte progressiva, slow fade, step by step. É uma morte que vai acontecendo na vida da pessoa, que torna a pessoa uma pessoa miserável, que o apóstolo Paulo diz: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do peso desta culpa? É essa morte que o pecado causa numa pessoa, porque o pecado aflige a alma, está escrito. O pecado traz tristeza. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e você se sente pai grande: pequei e não morri, posso continuar a pecar, porque não costuma morrer. Na verdade, você já está morto, mano. Você só vegeta. Porque se você nem percebe que estás morto, por quê? Quando em Coríntios, ou em Romanos, estamos em Coríntios, vou lhes levar no livro de Romanos, é só você voltar algumas folhas atrás. Vamos no capítulo 1 do livro de Romanos, eu falei disso aqui na quarta-feira. O capítulo 1 do livro de Romanos fala do juízo de Deus sobre o pecado. Vê, Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Essa ira de Deus aqui é que mata a dimensão da vida que nos conecta com o sobrenatural. Estás a entender? Porque, como nós lemos em Coríntios, o apóstolo Paulo está a falar que ele nos deu o Espírito que nos faz desfrutar gratuitamente das coisas de Deus. Quem não tem esse Espírito que lhe conecta gratuitamente com os merecimentos do Pai, ele é o homem natural.
E o homem natural sofre muito. O pecado te deixa muito natural. A diferença entre um homem natural e um homem espiritual é que o homem espiritual domina as coisas espirituais e o homem natural é dominado pelas coisas espirituais. É por isso que uma pessoa qualquer aí fica endemoniada, lhe leva no quimbandeiro, lhe leva no feiticeiro, perde a cabeça, fica com um animal, mete em tala. Um homem natural. Mas o homem espiritual não, chega no quimbandeiro e diz assim: eu sei bem quem tu és, em nome de Jesus eu ordeno Satanás, sai. E o feiticeiro é liberto dos maus espíritos. Essa é a grande diferença entre um homem natural e um homem espiritual. E aqui, como nós lemos no livro, que existem, quando você peca, que o salário do pecado é a morte. Essa morte é a manifestação da ira de Deus, é a manifestação da sentença de Deus, que torna você um homem miserável. Como eu disse da vez passada, se alguém te faz mal, você não precisa nem se vingar dessa pessoa, porque o salário do pecado é a morte. O próprio pecado vai degradar a vida dessa pessoa, ao menos que se arrependa. Porque o pecado complica a vida da pessoa. São aquelas pessoas: eu tudo o que faço não dá certo, eu ganho salário, mas não vejo onde é que o meu dinheiro vai. Eu até tenho muito dinheiro, mas não me sinto feliz. Eu não sinto alegria nas minhas coisas, na minha casa. Eu me sinto estranha. Até às vezes me desespero e me pergunto: por que eu existo? Por que eu nasci nessa família? Por que a minha vida é assim? Por que não é assim? Por que a minha família? Por que as coisas? Eu não consigo me desprender disso. Isso é quando Deus te lança as tuas próprias concupiscências. Vê o que está escrito aqui. Lemos Romanos capítulo 1, versículo 8, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Agora vamos ler versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. É Deus que lhes entregou a maldade do seu coração. Deus lhes tornou escravos do seu coração. Quando você é preso, é prisioneiro da maldade do teu coração, isso é sinal de morte. A morte da primeira dimensão da tua vida, porque isso chama-se miséria. O que é miséria? Miséria é você ser escravo da maldade do teu coração. É por isso que diz que o salário do pecado é a morte. Quando você se torna escravo da maldade do teu coração, você está morto, porque você perdeu a dimensão da vida preciosa. Tá? Deus os entregou, está aqui, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração. É Deus que lhes entregou as concupiscências do seu coração. E Deus cega os teus olhos para você nunca perceber que estás mal. Você, quando olha para você, parece que está tudo bem, mas as pessoas, quando olham para você, conseguem ver o mal que existe na tua vida. É o que aconteceu com Sansão. Você lembra que quando foram buscar Sansão, todo mundo sabia que Deus já não estava com Sansão, mas Sansão é o único que pensava que Deus ainda estava com ele, porque ele se levantou e disse: vou destruir os filisteus como já tenho feito todos os dias. E a Bíblia diz assim: e Sansão não sabia que o Espírito Santo já não estava com ele, porque Dalila já cortou o cabelo dele, ele já pecou e já foi entregue à miséria. Alguém está me entendendo? Ele já foi entregue à miséria, ele pecou. Aleluia. Deus os entregou a um sentimento, pelo que também Deus os entregou as consciências do seu coração e a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles estavam a desonrar o seu corpo entre si, mas é Deus que lhes entregou a maldade para fazerem isso, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Vamos versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus lhes abandonou nas paixões infames da carne, a paixões vãs que não têm sentido. Você vê uma pessoa, mas como é que ele faz isso? Tanta imundícia, tanta maldade, tanta consciência. Como é que ele faz isso? Deus lhe abandonou as paixões infames da carne. Por quê? Porque resistiu ao conhecimento de Deus. Diz, você pode ver aqui,
visto que rejeitaram o conhecimento de Deus, não se importaram. Eu vou ler aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Aí está a falar de lesbianismo, homossexualismo. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Há dias atrás ouvimos uma notícia na Euronews, o Papa falar, a legitimar o casamento civil, a união civil para gays. Meus irmãos, eu sou cristão e não quero deixar de ser. Eu sou fiel à palavra de Deus, está aqui. O que a Bíblia está a nos dizer a respeito disso é que quando os homens começam a ver isso como normal, é porque Deus os entregou às paixões infames da carne. Isso não é divino. Isso é morte, chama-se miséria. Isso é consequência do pecado. É consequência do pecado. Isso é a morte do homem. Nós podemos continuar aqui. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Lembram-se que eu falei que ele perdeu o conhecimento? Oséias 4:6 diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse aqui é o versículo 28. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas, porque eles não se... Não, põe aí versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmão, quando você estiver a andar mal, você tem que parar e rever a tua vida. Eu comecei a refletir seriamente quando um dia, depois de eu me converter, eu ouvi um louvor da Nívia Soares e só ouvi um trecho, só um trecho, que até nem faz muito sentido, não tem muita coerência, mas aquele texto me forçou a ouvir a música toda, porque eu me revi naquilo, onde ela estava dizendo, para descobrir lá no final, que eu corri atrás do vento. Eu disse, espera aí, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Sabes o que é correr atrás do vento? Aquilo me tocou e eu procurei rever a música, o que ela estava a pregoar naquela canção. Eu procurei ver. E depois descobri que existiam muitas canções que falavam disso, correr atrás do vento. E fui na Bíblia e eu encontrei isso. E eu descobri que muitos de nós pensam que estão a fazer coisas importantes, mas na verdade estão a correr atrás do vento. Quando Jesus disse, o que adianta para o homem ganhar a sua vida, ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso significa correr atrás do vento. Você pensa que estás a correr atrás de coisas importantes e um dia você descobrir que tudo aquilo em que você colocou o teu coração era nada comparado ao que você realmente devia buscar. E quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa morte que está falando não é morte para subir para o cemitério, aquilo é morte física, é o último detalhe da morte. Uma pessoa começa a morrer. Até os brasileiros são mais profundos no seu provérbio. O brasileiro diz assim: a gente começa a morrer desde o momento em que nascemos. Desde os primeiros gritos e choro, a gente começa a se desgastar. Essa morte que está a falar aqui é o desgaste emocional da pessoa. É a deturbação e deteriorização espiritual, racional, moral e emocional, que a pessoa vai se sentir infeliz, não realizada, fracassada. É isso que está a dizer aqui. Tanto esforço para tão pouco resultado. Mas quando Deus nos restaura e nos conecta, nos dá o Espírito que nos conecta ao sobrenatural de Deus, aquilo que parecia impossível começa a ser possível para o homem. Como cantou Moisés, do Voz da Verdade.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, as portas começam a se abrir. Primeiro, Deus abre os teus olhos espirituais, porque Ele te dá o Espírito Santo. E depois você começa a atuar com base no poder do Espírito Santo que está em nós. E por causa desse Espírito que Ele colocou em nós, o apóstolo Paulo disse: porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de conquista. É o que o apóstolo Paulo está a pregar aí. Mas onde é que eu quero chegar hoje? Estou a falar só que hoje eu não quero falar. O Espírito Santo primeiro nos embriaga e nos enche de Deus e restaura essa dimensão da vida. Mas antes do Espírito Santo descer e te engodar, te encher das coisas espirituais, Ele restaura você na dimensão física. Estás a entender? É por isso que Joel capítulo 12, nós lemos até o versículo 27. Mas o 28 que fala do derramamento do Espírito Santo diz assim: e depois disso há de acontecer que nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Por que o versículo diz e depois disso? Depois de quê? Quer dizer que antes do derramamento do Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer. Que coisa é essa que tem que acontecer? Não, você lê o versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Ok? Joel 2, 28. Vê, o versículo 28 diz assim: e há de ser que depois disto derramarei do meu... Depois de quê? Para você entender, depois você tem que ler o versículo 18. Diz assim: então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. Quando Deus está a te restaurar, a primeira coisa que Ele vai fazer não é derramar o Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo é derramado nesse body, nesse corpo. E Deus primeiro tem que restaurar esse body. Do you understand? Come with me, come. O Espírito Santo vai derramar, porque o Espírito Santo, Deus não vai derramar o Espírito para se mover assim no ar, não. É nesse man, é nele. Então, antes de Deus derramar o Espírito Santo nele, Deus vai derramar toda a estrutura dele, para que o Espírito Santo, quando for derramado, encontre uma atmosfera confortável para ele mesmo. Estás a entender? Ele encontra. E que restauração é essa que ele fala? Começa a te restaurar fisicamente. Quando eu me converti, eu ouvi um testemunho do Davidson Carvalho, que antes dele se converter, de ser batizado com o Espírito Santo, ele tinha levado não sei quantos tiros, era seropositivo, não tinha um pulmão, tinha muita coisa. No dia que foi batizado o Espírito Santo, vomitou 3 balas. O pulmão dele, misericordiosa, extraordinariamente e maravilhosamente, apareceu no interior dele, vomitou sangue. Ele que era seropositivo, tinha doença, tinha sida, depois testou negativo, a saúde dele foi restaurada. Quando Deus restaura essa dimensão da vida espiritual em você, Ele restaura o teu corpo. Até mesmo o câncer, se tem câncer, Ele começa a limpar, para criar uma atmosfera confortável, para o Espírito de Deus se mover na tua vida. Está entendendo? É essa restauração que está a dizer aqui. Se você era um pobre qualquer, um coitado, o Espírito Santo quebra a pobreza na tua vida. Eu vos disse na vez passada que Pedro, antes de receber o Espírito Santo, era um pescador, só cheirava peixe, era peixeiro. Era peixeiro, Pedro. Só cheirava peixe. Mas depois de receber o Espírito Santo, um homem rico, milionário, chamado Cornélio, quando Deus aparece, está falando: manda chamar a Pedro. Quem é esse Pedro que se tornou tão importante na vida das pessoas, que lhe chamam no Sinédrio, na mais alta instância da magistratura naquela altura, estavam a mandar a chamar a Pedro. Isso chama assim. O diabo eu disse da vez passada, às vezes o diabo, ele parece como espiritual, tem uma visão profética, ele sabe o que você vai ser no futuro, e ele destrói a tua vida hoje, para não alcançar o futuro que você deve alcançar. Mas que futuro é esse?
Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei o futuro que tenho por vós, diz o Senhor, de paz e não de mal, para vos dar o bom fim que vós esperais. E como o diabo quer atrapalhar, ele frustra a tua vida. Mas sabe de uma coisa? Você não deve parar, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que ter conhecimento disso. E o que a Bíblia está nos ensinar aqui é muito profundo, porque o diabo sabe, ele quer frustrar a tua vida para você pensar que você não é ninguém, como ele enganou a Eva. Ele enganou a Eva a pensar: olha, você não estás bem. Se você comer a fruta, vais estar melhor. Mas o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. João capítulo 10, versículo 10 diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Por isso acredita naquilo que Deus está a dizer a teu respeito, porque isso vai trazer revolução na tua vida. O diabo só quer te mentir para te atrapalhar, mas se você obedecer a Deus, ele vai te levar em auspícios de glória. Aleluia. Que vida é essa que Deus quer restaurar em nós? Aqui está a dizer, versículo 19: o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei que suba ao norte. Versículo 21: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Primeiro, para alegria, porque o Senhor fez grandes coisas. Ele começa a fazer grandes coisas. Versículo 22: não temais animais do campo, até os animais do campo. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua fruta. Não esqueça isso: a vide e a figueira darão a sua fruta. E vós, filhos de Sião, versículo 23, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez está a restaurar o regozijo e a alegria no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Depois, Deus te dá um pastor, um mentor. Deus está a cumprir a promessa que Ele falou em Isaías: e restaurarei sobre o meu povo pastores, altares espirituais. Dará ensinador de justiça e fará descer a chuva e a temporada e a serôdia no primeiro mês. Sabe o que é a temporada e a serôdia? A temporada e a serôdia são um tipo de chuva que vem assim. Os dois acontecem assim. Começa a fazer assim, assim, com esse dedo, vai. Agora 2, 3, 4, 5. Escuta, a temporada e a serôdia são chuvas que vêm assim. Começa como uma chuva fina e ela fica intensa e avassaladora. Só que a diferença entre a temporada e a serôdia é que tanto uma quanto outra acontecem não no seu tempo. Ou seja, não acontecem no tempo de chuva. É fora do tempo de chuva. Só que a temporada vem antes do tempo de chuva. A chuva vem em que mês? Setembro, né? E antes de setembro é que mês? Agosto. A temporada, se a chuva ia começar em setembro, ela começa já a vir em agosto. E começa como uma chuva fina, começa a subir de intensidade. A serôdia no mês que a chuva terminou e ninguém mais está a contar com chuva, no mês que não era de chover a seguir, vem uma chuva e começa a chover. Essa é a serôdia. E a Bíblia está dizendo nesse versículo assim, que o vosso Deus, escuta aqui, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporada e a serôdia no primeiro mês. Só que aqui não está falando que vai vir a temporada e depois a serôdia. A própria temporada e a própria serôdia vão vir no primeiro mês, hein? Vão vir fora de tempo. Deus vai te abençoar numa época em que aos olhos dos homens era impossível Deus te abençoar. Segundo os cálculos humanos,
cálculos humanos, crise econômica generalizada em Angola, o câmbio, o dólar está quase 100 mil kwanzas, o custo de vida sobe a cada hora, a cada minuto, os carros estão caros, a vida está cara, material de construção está caro, mas Deus chega na tua vida. É nessa época das impossibilidades, que os homens olham para ti e parece que não tem mais chance de restauração. Deus vai te abençoar fora de época, no momento em que ninguém menos esperava, no momento em que as pessoas estavam a contar com a tua queda. É o momento que Deus aparece na tua vida e Ele faz a temporada serôdia acontecer. Escuta aqui, e as pessoas vão olhar para a tua vida, mas why? Como? How can this possible? Como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? É porque Deus é extraordinário. Ele anda na contramão dos pensamentos dos homens. No momento em que todo mundo está olhando aqui a expectativa que o sol vai nascer no Oriente, afinal o sol está a nascer no Ocidente. Ele está a nascer do outro lado, porque Deus, ele contraria as expectativas humanas. No momento em que todo mundo estava olhando para você a pensar, está tudo perdido, não vai casar, não vai ser feliz, a vida dela está acabada, a história dela já errou muito. Deus aparece na tua vida e Ele faz tudo de novo. As coisas velhas Ele faz novas e Ele começa a te abençoar de forma extraordinária. Escuta, e você que está aqui já foi abençoado por Deus, não se conforma, porque isso não é nada comparado àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer ir mais longe, Ele quer passar a rede, Ele quer tocar no intocável. Vamos continuar a meditar na palavra de Deus. Ele está falando de restauração. Irmãos, Deus, quando te restaura, não te restaura só no espiritual. Ele quer te restaurar mesmo de bem, tá vendo, de bem? Restaurar a comida da tua mesa, restaurar a colcha da tua cama, restaurar o sapato dos teus pés. Ele quer restaurar tudo, tudo. A bebida que vai na tua... Ele quer restaurar. É bom pregar esse Deus, é sobrenatural, né? Não há ninguém como Ele. Aplaude esse Deus que é maravilhoso, sobrenatural. Escuta, vos dará chuva serôdia a temporada no primeiro mês. Está a dizer, e as eiras se encherão de trigo, comida. Se aproximar aí mês de festa, vem uma situação, querer inverter as coisas. Não, nós mesmo gostamos desse período de festas, que até chamam de quadra festiva. Nós mesmo gostamos. Não faz muita coisa. Não, lá em casa tem que ter mesmo bacalhau, tem que ter bolo, tem que ter sumo, não, tem que ter o pudim, tem que ter na mesa fruta, tem que ter bebida, tem que ter festa. Ele vai restaurar. Pregoar um Deus que não é Deus que se contenta com a pobreza dos seus filhos. Sabe por quê? Porque eu vim dizer assim: a miséria não é de Deus. A própria palavra está a confirmar que a miséria não é de Deus. Eu vim pregar para alguém que tem sido escravo da miséria e dizer para você que você foi escravo da miséria, mas Jesus veio para te libertar das amarras da miséria. Hoje mesmo Ele vai quebrar esses grilhões. Antes de Deus derramar o Espírito Santo na tua vida, Ele quer restaurar a tua essência. Isso é bonito. Você não está... Escuta aqui o que Ele está dizendo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Está vendo os anos que se perdeu? Aquele tempo que você fala, eu gostaria de voltar atrás 2 anos da minha vida para corrigir erros que eu cometi. Eu gostaria de voltar 3, pelo menos 1 ano da minha vida. Eu gostaria de voltar atrás. Aqui está a resposta de Deus para você nessa noite. Está a dizer assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O gafanhoto é aquela praga que consome a tua bênção, que quando vem devora toda a plantação.
tudo aquilo que o gafanhoto devorou na tua vida, os demônios, a maldade, o pecado, ele está dizendo, e restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta. A locusta também é uma espécie de gafanhoto que põe praga em toda a plantação, hein? A lagosta e o pulgão, que é, como é que é, a lagarta, que devora a folha das plantas, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Está dizendo, até a maldição que eu lancei contra vós, está dizendo, o meu grande exército que enviei contra vós, eu vou mandar parar e vou mandar restituir tudo o que eles fizeram. Eu vou refazer. Está dizendo, o castigo que eu te impus vou retirar. Chega de te castigar, meu filho. E comereis fartamente e ficareis satisfeito. Ouve palavra por palavra. E comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis no nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Só depois disso é que a Bíblia diz, e depois disso, pode vir versículo 28, e há de ser que depois, há de ser que quando? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Meu irmão, Deus quer restaurar a tua vida. Não adianta se refugiar aí na palavra de Deus, bem-aventurado, não. Você tem que cair na humilhação. Mas para isso vir, antes disso vir, tem uma coisa que se faz para isso vir. Antes dessa restauração, ele começa a explicar. Nós lemos todo o capítulo 12. É que no capítulo 12 começa a falar do castigo de Deus, a lua, a cor do sangue, castigo daqui, castigo de lá, da acolá. Muita coisa aconteceu. Mas no versículo 12 diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração. Ele está dizendo, apesar de que a vossa vida está difícil, vocês estão sob sentença, sob castigo, ainda assim, que não há razão para festejar, quer dizer, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando é que começa a restauração? Essa restauração que antes de ser espiritual é material. Começa quando você se converte a Ele de todo o teu coração. Não pode ser parcial. A pessoa está aqui, ouve a palavra de Deus e vê, poxa, isso é extraordinário, mas na hora de se entregar, não quer se entregar de todo, não quer um arrependimento total. Tem que ser total, de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Está a dizer aqui, ainda assim, agora mesmo, com jejuns e com choro e em pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas quê? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Se Deus enviou um mal na tua vida para te castigar, Ele vai se arrepender de ter enviado esse mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará, pois se uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe? Está dizendo para fazer ofertas, doar no altar. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Dia de proibição. Nesse dia não façam nada que tenha a ver com isso, nada que está relacionado a isso, nada que está relacionado a isso. Dias de proibição. Há poder no arrependimento, porque a restauração vem com arrependimento. Está a dizer, proclamai um dia de proibição. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e congregai os filhinhos. E os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar.
chorem. Ministros, vamos chorar aqui em frente do altar. Rasgar os nossos corações em soluço e choro. Rasgai os vossos corações. Chorem. E digam, quando nós estivermos a chorar, qual vai ser a nossa oração? Poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? É tempo de nós se arrepender e nos embriagar. Nesses dias que virão, nós vamos nos embriagar do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que a Bíblia está a dizer isso? Existe uma ética linguística na língua portuguesa, na qual traduzimos a nossa Bíblia, que diz que numa frase você não pode usar ao mesmo tempo duas palavras. É desconfortável a leitura, é desagradável. Você tem que trocar pelo menos uma delas por um sinônimo. Se numa frase eu estou a dizer: o Pilates tirou o motor para tirar as válvulas, eu usei a palavra tirar duas vezes na mesma frase. Os eruditos da língua dizem que, em vez de usar duas vezes tirar, uma das duas palavras deve ser trocada por um sinônimo. Nesse caso poderia ficar: o Pilates tirou o motor para remover as válvulas. Ok? Então, as duas palavras têm quase que o mesmo sentido. E nesse texto que está: e não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra enchei-vos está ali a substituir a palavra original, que é embriagai-vos. Porque embriagar-se é encher-se. Embriaguez é o estado de que a pessoa está cheia e perdeu o controle. É encher-se até perder o controle. E por que não trocaram a primeira palavra por sinônimo e ficou a segunda? Claro, porque a primeira palavra está a trazer a comparação, e que traz a essência do texto. Está a dizer: e não vos embriagueis, porque está a dizer como é que nós devemos nos encher do Espírito Santo. É até ficar embriagados, ficar cheios, até ficar como um bêbado. Joel, quando ele profetizou, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 17, ele estava, para capítulo 3, versículo 17, ele estava a profetizar: ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não hajam frutos nos campos, nós encontramos uma contrapalavra de Joel aqui no livro de Abacuque. Você pode prestar atenção que no versículo 23 diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva. Vamos para o versículo 22. Não temais animais do campo, porque os pastores dos desertos reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, e a figueira dará o quê? A sua força. E Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, está a dizer: ainda que a videira não floresça, mesmo que não hajam frutos nos campos, ainda que não hajam vacas no curral, eu ainda assim me alegraria em ti. Sabe por quê? Porque quando Abacuque está a declarar isso, ele está embriagado do Espírito Santo. Porque no contexto antes, a Bíblia diz que Abacuque está a profetizar, a cantar, estava tipo bêbado. E Abacuque está a profetizar a sentença do Senhor. Na profecia de Abacuque, ele diz que Deus desceu, estendeu a sua mão. Da mão dele saíam raios que relampejavam. Com a mão, outra mão dele esmiaçou as montanhas. E pôs o pé dele na terra e montou sobre muitos cavalos. E pegou, desembainhou a flecha dele e o arco dele começou a lançar fechas. E as fechas reluziam, relampejavam e trovejavam. Quando ele fazia isso, o sol negou a sua luz e a lua ficou vermelha, a cor do sangue. As pessoas morriam e os que fugiam passavam por cima dos cadáveres. Era um terror que a mãe que tinha que fugir pegava o bebê que mamava e lançava para longe para poder fugir. E no meio daquele terror e toda a angústia e todo o sofrimento, Abacuque está a falar tipo bêbado, a dizer assim:
ainda que a figueira não dê fruto, e ainda que não hajam frutos na videira, eu me alegrarei em ti. Mesmo que não haja alimento nos campos. E as pessoas estão a olhar para Abacuque, estão a pensar: Abacuque is crazy, está maluco, o que aconteceu? Não, é que naquele momento Abacuque está embriagado do Espírito Santo. Na vida nós podemos nos embriagar de várias coisas. Do vinho, como diz em Efésios. Podemos nos embriagar dos problemas e das tribulações. Ana, quando o sacerdote Eli lhe disse: mulher, você está bêbada, ainda é muito cedo para ficar bêbada. Ela disse: não, são os problemas da vida. Você pode se embriagar dos problemas da vida, porque assim como um bêbado fica bêbado da cerveja, há pessoas que estão bêbados, mas estão embriagados dos problemas da vida, embriagado com a ansiedade, com o estresse, com a depressão, com dívidas, com muitos problemas da vida, com angústia. Porque embriaguez é o estado em que você perde o controle de si mesmo e você vê as coisas como elas não são realmente. E ele está a olhar para Abacuque, todo mundo está a olhar, mas naquele momento Abacuque está embriagado, mas ele está embriagado do Espírito Santo. E quando está embriagado do Espírito Santo, apesar de todo o terror que ele está a ver, ele ainda consegue ver alegria nos seus lábios. É por isso que Jó disse, a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e se livra dessas chagas. Ele disse assim: tu falas como uma louca. A mulher: louco é você nesse ano. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Mas o que é isso? Os teus filhos morrem, você perde a tua riqueza, estás doente à beira da morte, está falando: eu sei que o meu Redentor vive. Ele naquele momento já está embriagado do Espírito Santo. É por isso que os apóstolos, quando eles viram, pensavam que estavam embriagados. Por isso eles disseram: essa hora não é hora de ficar bêbado. Eles: varões, eles não estão embriagados. Paulo não disse que eles não estão embriagados, eles não estão embriagados do vinho. Eles estão cheios do Espírito. Quando ele está a dizer cheios, eles estão embriagados do Espírito Santo. Escuta aqui, está a dizer assim, ele vem dizer assim: ainda que a figueira não dê fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós vamos proclamar um santo jejum. A nossa motivação não é que Deus nos restaure a figueira e os frutos, não é que Deus restaure o trigo, é que Ele nos encha do Espírito Santo e nos embriague, para nós cairmos na realidade do Espírito e morrermos na realidade da vida. Mas depois disso, de proclamarmos uma assembleia solene, eu declaro, sacerdote Manuel Isaac Abel Almeida, e vós comprovareis a mão do Senhor estendida sobre os grandes e pequenos, sobre os filhos e as mães. Vamos proclamar dias de choro, dias de proibição, dias de humilhação, dias de jejum, para que venha a restauração de Deus. E mesmo depois, Abacuque, apesar da tribulação, ele disse assim, no momento em que ele estava a se humilhar, todo mundo a fugir, ele estava a jejuar, todo mundo a fugir, ele estava a orar, estava a chorar, estava a interceder pelo povo. Em Abacuque, vais ver a intercessão de Abacuque, está a interceder e está a dizer: ainda que a videira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam retiradas, mesmo que não haja vaca no arraial, eu me alegrarei em ti, porque és o meu Deus e me dás a tua força. Ele está a declarar: isso és meu Deus. E a oração de Abacuque é respondida na oração de Joel, porque Joel está a profetizar provavelmente na juventude do rei Zedequias, e profetiza, é quase que contemporâneo ao profeta Elias, nesse caso Abacuque. E depois de ele profetizar, a conclusão da profecia de Abacuque vem na profecia de Joel e está dizendo assim: humilhai-vos e proclamai uma santa. Ele está a chamar todo mundo a se humilhar. A essência da profecia de Joel é que ele chama ao arrependimento não só os sacerdotes, o povo,
Ele disse: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. É tempo de chorar e se arrepender. E quando ele chama, ele está dizendo: agora a figueira vai dar fruto e vai haver vinhos na videira. É o que vai acontecer nas nossas vidas. Eu estou a declarar em nome de Jesus tempo de humilhação e quebrantamento, tempo de choro e arrependimento, tempo de santificação, tempo de rasgar os nossos corações e não apenas as nossas vestes, tempo de nos prostrar, nos vestir de saco e cinza, tempo de voltar à presença de Deus, de dobrar os joelhos no altar e nos arrepender pelos pecados, votos quebrados. Eu estou a ver Deus antes mesmo que venha. Eu estou a ver uma restauração extraordinária da parte de Deus aqui neste lugar. Eu vejo uma restauração da parte de Deus. A partir de hoje, irmãos, o nosso espírito é espírito de arrependimento. O nosso espírito é espírito de quebrantamento, de choro e lamentação. Irmãos, porque nós não queremos, preste atenção aqui em frente. É tempo de nós fazer. Nós não queremos uma meia restauração. Não. Nós não queremos uma falsa restauração. Nós queremos viver uma restauração profunda. Vamos nos arrepender de pecados que foram por nós mesmos engavetados, que lançamos na gaveta. Vamos nos arrepender destes pecados. Chorar por não termos cumprido com os nossos votos com Deus, por termos nos desviado do Senhor e termos desobedecido a sua palavra. Mas eu tenho uma palavra para dizer aos quebrantados de espírito: vai valer a pena. Eu quero convidar aqueles que querem se derramar, que reconhecem que não temos outro caminho senão nos prostrar diante. Irmãos, Deus tem sempre o melhor para ti. E quando alguém se volta para Deus, quando eu estava a pregar no primeiro culto, de repente o Senhor parou os meus pensamentos e pôs um pensamento imperativo na minha mente. E no pensamento que Ele pôs, Ele diz assim: existem duas maneiras de nós lidarmos com nós mesmos, que é a humilhação. Deus é tão misericordioso que às vezes Ele sabe que a solução para tudo que estamos a passar é que nós nos voltemos para Ele. E como nós estamos cheios de nós mesmos e distraídos nas nossas coisas, Deus nos faz passar por uma grande humilhação. Mas essa humilhação é humilhação a tal ponto, naquela dimensão, que você sabe, a minha única solução aqui é se voltar para Deus. E você se voltar para Deus e você diz: Pai, eu não tenho mais para onde ir. O meu orgulho se quebrou aqui, a minha arrogância, a minha soberba, a minha altivez. Eu só posso olhar para Ti. Mas existe outra maneira. Em vez de você esperar que a humilhação venha, se humilha todos os dias e reconheça profundamente a tua dependência a Deus. E Deus vai ver, se Ele já está humilhado e dependente de mim, para que Ele passar por humilhação para reconhecer que Ele depende de mim para viver? Quando você se humilha, você impede que a humilhação venha. Eu fiz uma frase que eu acho que os irmãos publicaram ali, que está escrito assim: quem evita passar na ponte da humildade cai no rio da humilhação. É tempo de nós nos humilharmos voluntariamente, antes que a humilhação venha forçadamente. É tempo de nos quebrantar e nos arrepender. Pecados de mentira, de votos quebrados, de imoralidade, de covardia, de indiferença.